Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos preparando para a festa de Pentecostes, peçamos para Deus, para nós e para todos, a abertura de coração ao Divino Espírito, para cada vez mais deixemos-nos conduzir pelo Espírito de Deus. Por isso apresentemos nossa família, nosso trabalho, nossa vida, que o Espírito Santo, como Pai dos pobres, olhe para a nossa orfandade. Clamemos o mesmo Espírito para que nesse grupo de estudo também compreendamos a solenidade de Pentecostes. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene, romanos que aqui residem, também judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Então todos, estupefatos e atônitos, perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a festa de Pentecostes. Primeira coisa, a gente entender que o Pentecostes não é inventado aqui. O Pentecostes é uma festa, como a Páscoa também não é inventada aqui. É uma festa do Antigo Testamento, é a festa da colheita, né? Então vamos pegar Deuteronômio 16:16. Vamos pegar a colheita? É. 16:16. Aqui vai falar das 3 festas, né? 3 vezes por ano,
todo varão deverá comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, que no caso é Jerusalém, obviamente, na festa dos ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Ninguém se apresenta de mão vazia diante do Senhor. Então, Pentecostes era uma das 3 festas de peregrinação, tá? Onde está Pentecostes aqui? Essa festa das semanas, Shavuot, né? Então são 7 semanas depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49. Por isso Pentecostes, penta é 50. Então 50 dias depois da Páscoa é a festa de Pentecostes, certo? Vamos pegar lá a instituição dela, Êxodo 23, 14. Um pouquinho aí para trás. A mesma coisa. Isso. É a mesma coisa. 3 vezes no ano celebrarás a festa. Guardarás a festa dos ázimos durante 7 dias. Comerás ázimo como te ordenei, no tempo marcado no mês de Abib. Porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça mãos vazias perante o Senhor. Guardarás festa da messe, das primícias dos teus trabalhos, da semeadura dos campos, e a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres dos campos o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, a população masculina comparecerá perante o Senhor. Tá? Essa, então, a festa da colheita, a festa de Pentecostes, tá? Por isso que, o que acontecia aí? O que era a festa dos ázimos, né? Então, só para a gente poder entender. A coisa funcionava, então tinha a festa da Páscoa, ázimos, tá? E aqui 50 dias a festa da colheita, que é Pentecostes, certo? O que acontecia aqui? Por que festa dos ázimos? Porque se renovava o fermento. Então, se eliminava o fermento antigo para começar a constituir fermento novo. E aqui começa o processo da colheita. Então, apresentava perante Deus a colheita como as primícias. Aí, a festa de Pentecostes, tá? Uma festa de agradecimento, então, pelas colheitas que Deus dava. Ao Jesus que o crucificaram na Páscoa e ascendeu 40 dias depois, que é o caso da festa de ontem, o Espírito Santo vem nos 50 dias depois da ressurreição, 10 dias depois da ascensão. Os judeus de diferentes nações se congregavam aí para a festa. Se congregavam então aí para essa festa de Pentecostes. Uma coisa aí que ficar bem clara. Vamos lá para Levítico 23:15, que é um pouco para trás aí. O Levítico 23 é a tábua das festas, né? A descrição das festas, que aqui fica mais claro ainda. Levítico 23:15. Aqui é a descrição da festa de Pentecostes. Então, festa das semanas.
A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe da apresentação, contarei 7 semanas completas. Contarei 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e oferecereis então ao Senhor uma nova oblação. Vocês pegarem lá no versículo 9, está o primeiro feixe. O que é o primeiro feixe? Pegar o primeiro feixe e começa a colheita, tá? Então aí a colheita no seu cume, aí oferecia essa nova oblação a Deus. Trarei das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto de apresentação, feito em 2 partes e 2 décimos de flor de farinha cozida, com fermento, como primícia ao Senhor. O que acontecia? Fazia o pão ázimo, pão sem fermento. Lembrar que não tem fermento Fleshman naquela época, aí nem Itaquara. Então era a massa que fermentava. Então deixava a massa fermentada, depois colocava na massa, por fermentação natural, recomeçava a fermentar o novo pão, tá? O que acontece? Com o trigo da nova colheita, se fazia um pão e se apresentava ao Senhor. Entende? Como demonstração de agradecimento a Deus. Essa era a oferenda de Pentecostes, certo? Oferecereis além do pão 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, um novilho, 2 carneiros, como holocausto ao Senhor, acompanhados de uma oblação e de uma libação, que aí é oferendas queimadas em perfume, agradável odor ao Senhor. Fareis também um bode e um sacrifício pelo pecado, com 2 cordeiros de 1 ano, e um sacrifício de comunhão. O sacerdote oferecerá com gesto de apresentação diante do Senhor, além do pão das primícias. De igual modo, os 2 cordeiros, pois são coisas santas ao Senhor, pertencerão ao sacerdote. Nesse mesmo dia fareis a convocação, esta será para vós uma assembleia santa, e não fareis nenhuma obra servil. É lei perpétua para os vossos descendentes, onde habitareis. Quando cegardes a messe da vossa terra, não cegarás até o extremo do campo, nem respigarás a tua messe. Deixarás isso para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor. Tá? Uma outra coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos pegar 2 Crônicas 15, 10, 13. Eu quero ver agora se já só. 2 Crônicas 15, 10, 13. Capítulo 15, versículo 10 ao 13. Tá bom? Vou falar direitinho, não é? Vai ter o grupo. Tá? Não vejo muita conexão com isso aqui, mas tudo bem. Ô, Nick, você que tem, você tá com a Bíblia de Jerusalém, é sua aí? Olha na nota aí embaixo, na nota A, vê se é isso, conforme 2 Crônicas 15, 10, 13, vê se é isso.
fala a passagem, qual é? A letrinha pequena, né? Deixa eu ver. Eu tô achando estranho isso aqui. Vamos lá, 14:4 aqui. Será que é a primeira coluna? Não sei. Tem uma ligação com a Primeira Reis 15. Primeira Reis 15. Não, mas não é não. É só a passagem, mas deixa, vamos para outro lugar que é mesmo. Porque aqui não deu muito certo. Vamos lá. O senhor estava com qual Bíblia mesmo? Na formação de ontem? Era outra. Era outra. Ah. Não, era de Jerusalém. Hein? Só a capa dela que é diferente. Muito bem. Então, a palavra Pentecostes quer dizer 50º, essa coisa do 50º dia. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tá? De repente veio do céu um som. De repente veio do céu um ruído, como agitar-se de um vendaval impetuoso. Então, primeira característica aí, que é muito importante, é esse ruído como um vendaval impetuoso. A gente às vezes se prende ao vendaval impetuoso, mas não foi um vento, gente. Tá? Quando tem o como aí, é como. Então, o que vem é o ruído. O ruído, sim, eles escutam, certo? Mas não entra uma ventania onde que eles estão, certo? Por que como um vendaval impetuoso? Está fazendo a comparação, né? Então, com o quê? O vendaval ele transforma. Fazendo a comparação com o Espírito. Exato. Vamos pegar João 3:8. Porque se fosse assim, cada vez que o Espírito vira, está arrebentando tudo e nada. Não, mas aí é para significar realmente que o Espírito é. Tá? João 3:8. O vento sopra onde quer e ouve o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. A gente tem que lembrar que em hebraico o ruá é espírito e é vento. É a mesma palavra para as duas realidades. Por isso que aqui a linguagem é bem precisa. Veio do céu um som. Tradução, vem do alto o som. Tá?
É como se as comportas do céu se abrissem. E vem um som. Esse som era como de vento. Mas não era um vento. Mas o som era de vento. Vem um som, mas não vem um vento. Deu para entender, gente? Por quê? Porque não é duas imagens do Espírito. É uma só. A imagem do Espírito é línguas de fogo. Tá? Mas é óbvio que o som que vem como vento é para falar o quê? Quem vem vindo aí é o Ruach. É o Espírito. Deu para entender? A gente precisa tomar cuidado e ler bem. Porque a mesma coisa vai acontecer no batismo de Jesus. Vamos pegar lá uma das narrativas do batismo. Vamos ver se a gente... Vamos pegar Lucas 3:22. É a mesma coisa. Vocês vão ver que está a mesma situação lá. Lucas 3:22. Na cena do batismo de Jesus, olha como que funciona isso. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como pomba. Como pomba. Não é uma pomba. Tá? Não é uma pomba. Como pomba. Então, esse como aqui também em Pentecostes, é importante para a gente saber o que está acontecendo. Senão a gente começa a ver coisa onde não existe. Senão a gente começa a imaginar que dentro da sala entrou um vendaval que arrebentou tudo. E não está escrito isso aqui. Ficou claro? Tá? Agora, de onde vem isso? Tá? Deus manifesta sua presença aí. Também, vamos pegar o 4. E todos ficaram, pousaram, 3. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Primeiro, apareceram então essas línguas de fogo, que como aqui no ícone, né? E repousam sobre cada um deles. Então tem o som do vento, e aí a aparência, apareceram, então aí apareceu essas línguas como de fogo, tá? Então nome diamerizo, quer dizer, elas se dividem e vai sobre cada um deles. Línguas aí de fogo e pousou sobre a cabeça de cada um. O que a gente lembra daqui, tá? A gente lembra vamos lá, em 1 Reis 19:11. Primeira Reis 19:11. Elias foge de Jezabel, vai para o Horebe, Sinai é um monte, e ali Deus disse: sai e fica na montanha diante do Senhor. E eis que o Senhor passou. Um grande impetuoso furacão fendeu as montanhas e quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no furacão. Depois do furacão houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então ouviu uma voz que faz aqui Elias, e respondeu: e me consumo de ardente zelo
pelo Senhor. Se a gente vai para Moisés, a mesma coisa. Tá? Como que era a cena lá da montanha? Nuvens escuras em cima, certo? A tempestade, raios, que é fogo, tá? Então isso quer dizer o quê? O que está acontecendo aqui? A mesma coisa que aconteceu com Elias, a mesma coisa que aconteceu com Moisés no Sinai. Está acontecendo uma revelação de Deus. Uma revelação de Deus. Vamos voltar lá. Por isso que... vamos pegar Atos 1,14. Tendo entrado na cidade, subiram à sala superior. Deixa eu ver aqui. Anabai, quer dizer, eles subiram para o cenáculo, né? Subiram para essa sala. Por que subiram, gente? Por que colocar que subiu? Por quê? Não, gente. É claro, ficar mais perto de Deus, mas para remeter a subir o monte. De Moisés subiu o monte e Elias subiu o monte. Tá? Para remeter aos dois. Por quê? É isso que eu queria achar em Crônicas aqui, que não deu certo de achar, mas Pentecostes, depois, além da festa das colheitas, se tornou a festa da revelação da lei. Então, o que acha que o Lucas está falando aqui em Atos dos Apóstolos? Aqui, o que está acontecendo em Pentecostes? O que está acontecendo em Pentecostes? Oi? A revelação. Uma outra manifestação, uma outra doação da lei, só que essa doação é quem? É o próprio Espírito. É o próprio Espírito. É a festa da renovação da aliança, mas aqui se torna uma aliança nova, tá? Uma aliança nova. Lá, não sei se é Levítico, Deuteronômio, que fala do dia de Pentecostes, da apresentação dos 7 cordeiros. Tem alguma analogia com os 7 dons do Espírito? Não. 7 é o número que vai mais aparecer na Bíblia. O 1 e o 7. Aí é uma briga entre os dois. 7 é tudo, é 7. 7 dias, Shabat, 7 também. O sábado é 7. Então o 7 é uma marca da união, da perfeição do homem em Deus. Tá? Então aí o que não vai faltar é 7. O que não vai faltar é 7. Tá? Interessante também, se a gente for fazer uma coleta divina, no caso, entre o monte e a planície, você vê que Deus ele se apresenta no monte, né? Mas você vê, o monte ele não tem praticamente quase, não é uma terra fértil, é uma terra praticamente quase que miserável, né? Ela não dá nada, dá mais na planície. Isto é, a grandeza de Deus que vem no nada, né? Ela não vem em outra grandeza, no próprio nada mesmo. Sim. 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 É verdade que provavelmente o Pentecostes aconteceu no mesmo lugar que aconteceu a Santa Ceia? É o cenáculo. É o cenáculo. Seria o mesmo lugar. Tá? Seria o mesmo lugar. Como é que seria? É a nova aliança. Sim, sim. Mas vamos entender o que é essa nova aliança. O que o Espírito... O Espírito está ligado à lei. Vamos pegar 2 Coríntios 3. O que tem a ver Espírito com nova lei?
Tá? 3:3. 2 Coríntios 3:3. O que acontece quando Moisés recebe a lei? Deus escreve, e depois Moisés vai escrever numa outra passagem, quando quebra as tábuas. É pelo dedo de Deus que Deus escreve a tábua, não é? Tá, vamos lembrar disso. Vamos lá, senão vai dar muito trabalho isso. Mas vamos pegar aqui no 2 Coríntios 3:3. Evidentemente, sois uma carta de Cristo entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos vossos corações. O Espírito Santo, na nova lei, ele escreve essa lei na tábua de carne dos corações. Certo? Esse é o processo do Pentecostes. A tábua era fora, agora a tábua é dentro. Agora a tábua é dentro. Oi? Não, é a nova lei. Tá? É a nova lei. Podemos dizer nova certo? aliança, não, padre? Oi? Pode dizer nova aliança? Sim, nova aliança, nova lei, porque é o que acontece no Sinai. Pela doação da lei, acontece uma aliança. Certo? Vamos lá em Êxodo 24. Olha, o Senhor disse a Moisés: sobe a mim na montanha e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra, a lei dos mandamentos que escrevi para ensinar-lhes a ele. Levantou-se Moisés com Josué e serviram e subiram a montanha de Deus. Ó, mesma coisa de lá, sobe a sala de cima, subiram a montanha de Deus. Ele disse aos anciãos: espere aqui até a volta, tendes convosco Arão e Hur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a ele. Então Moisés foi à montanha. A nuvem cobriu a montanha. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. O aspecto da glória do Senhor era, aos olhos de Israel, como um fogo consumidor no cimo da montanha. Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu a montanha. E Moisés permaneceu na montanha durante 40 dias e 40 noites. Essa vamos pegar lá, ó, no versículo 8. Moisés tomou do sangue e aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, através de todas estas cláusulas. Através dessas leis, Deus estabelece com vocês uma aliança. O que está acontecendo lá em Pentecostes? A mesma coisa. Tem fogo numa sala de cima, o Espírito Santo vem e eles vão proclamar essa nova aliança. O que é a nova aliança? Esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Essa é a nova aliança. Tá? Porque a gente para no versículo 13, mas aí Pedro vai fazer todo o discurso dele. E no final eles são batizados para sacramentalizar tudo isso. Deu para entender, gente? E para chegar a tudo isso, você vê que foi uma caminhada longa. Você vê que ele morreu na cruz, foi a ascensão aos céus. Depois de tudo isso é que veio o Espírito para permanecer aquilo que ele refez. Sim. Que o pecado original destruiu. A gente tem que lembrar que Jesus em João vai falar o quê? Ele vos recordará tudo aquilo que eu disse. E falará coisas novas. E vai revelar coisas. Quer dizer,
o Espírito realmente vem completar a obra de Jesus e efetivá-la no coração do ser humano. Ezequiel também, Jeremias já fala desse Espírito. Sim, profetiza, né? Profetiza. Aproximação do Espírito no coração do homem. Sim, sim. Padre, por favor, esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Tá? Quem que está nesse... Uma coisa importante que às vezes a gente não fala, e é importante, vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos. Esse povo todo que está aí, que nós lemos e que depois nós vamos refletir, quem são eles? Todos eles são judeus. Judeus. Tá? Mas, indo mais para frente, nós temos mais 3 Pentecostes. Mais 3 Pentecostes. Então vamos em Atos 8. Não vamos ler tudo, obviamente, mas só para a gente fazer referência. Tá? Mas isso do Pentecostes acontece todo no Atos dos Apóstolos, no livro do Atos? É descrito todo em Atos dos Apóstolos. Tá? Espera aí, deixa eu achar aqui. Que é 15. Começa no 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus. Lembrar que os samaritanos, aquele povo rejeitado pelos judeus, tá? Enviaram-lhe Pedro e João. Esses, descendo até lá, oraram por eles a fim de receber o Espírito Santo, pois não tinha caído sobre eles sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Tá? Então o que acontece? Em Atos 2 que nós vimos, os judeus do mundo inteiro estão lá para a festa de Pentecostes e eles, ali acontece o Pentecostes sobre os apóstolos e eles vão e batizam todo aquele povo que está lá. Em Atos 8, eles vão para Samaria. Na Samaria, havia pessoas que tinham acolhido a palavra de Deus, mas não tinha acontecido ainda a graça de Pentecostes. Então, eles vão lá impor a mão. Aqui também é um dos nascimentos, uma das referências do sacramento do Crisma. Tá? No capítulo 10. No capítulo 10... Versículo 44. Pedro ainda estava falando essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis eram que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, ficaram estupefatos de verem que também os gentios se derramaram dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro: poderia alguém recusar a água do batismo para esses que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que eles permanecessem ali por alguns dias. Quem são essas pessoas? É o centurião, tá? Como está lá no começo do centurião romano, tá? O homem chamado Cornélio, a casa de Cornélio, que é fora, que é gentil, ele recebe também o Espírito Santo. E finalmente, capítulo 19. Outro Pentecoste. Tá? O que não falta é Pentecoste. Enquanto Apolo estava em Corinto, capítulo 19, 1. Depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeis o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Eles responderam: mas nem ouvimos dizer que haja o Espírito Santo. E ele, em que batismo fosse então batizados? E responderam: no batismo de João. Então o que acontece? Esses homens aqui, eles são discípulos de João Batista, que já morreu e tudo mais, tá?
Paulo então explicou, João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naqueles que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isso, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles, puseram-se a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Tá? Por que 12? Porque está começando um novo povo. Então, batismo dos judeus do mundo inteiro. Dos judeus de Jerusalém e do mundo inteiro. Essa imersão no Espírito. Depois, para os gentios. Primeiro a Samaria, depois os gentios, e depois aí os discípulos de João. Por quê? Senão a gente fala que Pentecostes é só isso aqui. Que a vinda do Espírito Santo é só aqui. E não é. E não é. Tá? Claro que aqui é importante, por quê? Porque nós estamos falando dos apóstolos aqui. Mas há uma expansão e o Espírito, ele vai suscitando novamente pessoas para adorar a Deus. Tá? E começar a falar em outras línguas, conforme o Espírito exprimisse. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Então, para mostrar que esse judaísmo que estava disperso, o Espírito Santo os congrega novamente. É Deus novamente que pelo Espírito vai reunir esses judeus. Tá? Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Tá? Perturbado, confundido, né, por causa disso daí. Obviamente, antes da gente entrar aí, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Então, até na vigília, na missa da vigília de Pentecostes, uma das leituras, a primeira, é Gênesis, vamos lá, que é a Torre de Babel, né? É obrigatório a gente, quando ouve isso, porque a gente se prende no processo, Gênesis 11, a gente se prende no processo de que a maravilha de ouvir em outras línguas. Até Santo Agostinho vai falar. O mais importante, gente, vai me desculpar, mas não é isso não. Tá? O mais importante é a cura de Babel. Tá? Tendo o mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Senaar, e aí estabeleceram, disseram um ao outro: vinde, façamos tijolos e cozamo-lhes ao fogo. Tá? Essa aí é o norte aí da Mesopotâmia. Tá? Por que tijolo, gente? Quem construía com tijolo? Os babilônios construíam com tijolo. Tá? Em Israel era pedra. Tá? Então aqui já começa o quê? A coisa não está bem. Né? Não está bem. E os judeus, quando estavam no exílio, porque esse texto nasce de lá, né, eles viam as zigurates. As zigurates eram grandes torres, que até hoje tem, se o Estado Islâmico não acabou com o resto. As zigurates eram essas grandes torres. E eles estavam oprimidos por esse povo. Então eles viam o orgulho desses povos. Tá? O tijolo lhes serviu de pedra,
Então, no lugar da pedra, betume de argamassa. Disseram: vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Tá? Esse desejo, a tradição interessou-se pelas ruínas de uma dessas altas torres em andares. Tá? Procurado um meio de encontrar seu Deus. E aí via nisso a iniciativa de um orgulho insensato. Esse tema da torre combina com a cidade, é a condenação da civilização urbana, e não dos impérios, né? Ora, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. O Senhor disse: eis que todos construíam um só povo e falavam uma só língua. Isso é o começo de suas iniciativas. Agora nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem, para que não mais se entendam uns aos outros. Tá? O Senhor os dispersou dali, por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Deu-se-lhe, por isso, o nome de Babel, pois foi o que o Senhor confundiu, porque é o verbo babal, que é confundir, a linguagem de todos os habitantes da terra. E foi eles que os dispersou sobre toda a face da terra. O que é Pentecostes? É a cura disso aqui. Pentecostes é a cura disso aqui. Tá? O autor aqui, ele lê o quê? As línguas diferentes é fruto do orgulho humano. É fruto do orgulho humano. Ouvir na mesma língua é fruto do Espírito Santo. É fruto de Deus, que recomeça a reunir num só povo. Tá? Se a gente contrapor, lá é a sala de cima, tá? Só que não foram eles que construíram a sala de cima. A sala de cima já é dada, tá? E eles vão a essa sala e recebem o Espírito, tá? É Deus quem constitui isso para eles. Aqui é eles que querem chegar até Deus pelo próprio esforço. Ao contrário de Pentecostes. Então, Pentecostes é a cura disso. É a cura, tá? É a cura disso. Quando fala a mesma língua, não quer dizer que aponta para a língua, dentro das línguas seria o amor? Santo Agostinho vai falar isso. Quem ama, ele fala literalmente, essa é a leitura do ofício das leituras de domingo. Quem ama, fala todas as línguas. É isso que ele vai falar. Quem ama, fala todas as línguas. Certo? O que mais que tem em comum aqui com Pentecostes? Aqui é um povo só, porque aqui nós somos a herança de Noé, gente. A terra está sendo repovoada. Nós temos um povo só. Por que fala dispersão aqui? Aqui acontece a primeira dispersão. Os povos vão, blocos de pessoas para tudo quanto é lado. O que acontece lá? Pessoas de todo lado são reunidas num só povo. É o contrário e a cura de Babel. Tá? É a cura de Babel. Deu para entender? Tá? Aquilo que era confusão se torna entendimento. Se torna entendimento. Tá? Por força do Espírito Santo. Tá? Achavam de Jerusalém, então, judeus piedosos vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Por isso, novamente, de todas as nações que há debaixo do céu. Todas as nações que há debaixo do céu. É novamente contrapondo a Babel.
Enquanto lá era uma nação e pelo orgulho humano elas se dispersam e não se entendem mais, aqui todas as nações se reúnem e elas se entendem. Se entendem, tá? Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual ouvia falar no seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são todos acaso galileus, todos esses que estão falando? Como, pois, ouvimos falar, cada um de nós, em seu próprio idioma que nascemos? Tá? E aí vem esses povos todos aí, que nós vamos ver aí, mais ou menos, porque não temos um mapa aqui para ver, mas nós vamos ver mais ou menos aí de onde que eles são, tá? Os naturais da Mesopotâmia, tá? Então só para esquematizar a vida aqui para a gente entender, tá? Aqui Jerusalém, Lago de Genezaré, Mar Morto aqui embaixo. Aqui o delta do Nilo, aqui é o Mar Mediterrâneo, tá? Aqui fica a Ásia Menor, aqui em cima, tá? Então o que acontece? Vamos lá na lista dos povos aí. Primeiro a Mesopotâmia. Por que a Mesopotâmia? A Mesopotâmia aqui longe. O que é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia é a terra entre rios, onde que é hoje o Irã, tá? É onde ficava a Babilônia, tá? Então, o maior assentamento ficava na Babilônia. É óbvio, por quê? Porque lá foi onde foram deportados os judeus. Eles voltaram todo mundo? Não voltou todo mundo. Muitos ficaram na Babilônia. Então, a primeira terra que coloca dos judeus que ouvem são os judeus que foram deportados para a Babilônia. Então, lá de longe, eles vieram aqui para Jerusalém. Tá? Deu para entender por quê? Certo? Então, eles são os herdeiros daqueles que 500 anos atrás, dessa época, foram deportados para a Babilônia. Outras terras aqui. Somos partos, medos e elamitas. Então, partos daqui, medos, que é depois da Babilônia, e elamitas que moravam, a terra de Elam, que moravam por aqui. Tá? Então, na Mesopotâmia, da Judéia, a Judéia é a própria região de Jerusalém, da Capadócia, tá? Uma região aí da Ásia Menor, cercada pelo Império de Roma, ao norte do Ponto, a oeste da Armênia Menor, ao sul da Cilícia, tá? O Ponto é perto aí, região a leste da Ásia Menor, e a própria Ásia. Tradução, essas três regiões é dessa região aqui, acima de Jerusalém. Certo? Da Frígia, tá? Que também é na Ásia Menor, e a Panfilha, tá? Que é também vizinho aí da Frígia também. Então, tudo daqui, tudo dessa região, tá? Depois vai vir o Egito, Líbia e Cirene. E que aí desce para o norte da África. Desce para o norte da África. Tá? Lembrar que Cirene é a terra de Simão Cirineu, aquele que ajuda Jesus a carregar a cruz. Todo esse povo de fora, eles vinham na festa da colheita para Jerusalém? Exatamente. É isso que eles está tentando falar aqui. Tá? Romanos, que aqui residem,
tanto judeus como prosélitos. Prosélitos é aqueles pagãos que se simpatizam com a religião dos judeus. Tá? Cretenses e árabes. Aqui, a ilha de Creta. Tá? E aqui embaixo, até hoje, a Arábia. Tá? Então era por isso também que tinha lá no tempo eles faziam a troca da moeda, porque a moeda de fora não era aceita. Então por isso que tinha cambista para fazer esse serviço. Agora pensa bem, o que apesar de não ser muito interessante o modo como foi feito aí, mas o que quer dizer Pentecostes? O que o autor está querendo dizer? A reunião de todos os povos. A reunião do mundo que ele conhecia. Do mundo que ele conhecia. Exatamente. Era só esse meio. Exatamente. Então, do mundo que o autor conhecia, ele está falando o quê? Todo mundo está sendo reunido pelo Espírito Santo. Depois é que foi ver as navegações, foi descobrindo mais. Inclusive, o Brasil foi... Não, isso é muito depois. Muito depois. Mas aí é um mundo conhecido pelo autor. É um mundo conhecido por ele. Porque também tem parte, às vezes, quando Jesus falava do mundo, o mundo inteiro, todo o povo, ele só falava nessa região daí. Porque Sim. Sim. Pessoas. Sim. Como é, pois, que ouvimos falar, cada um de nós no nosso próprio idioma que nascemos? Partes, medramitas, cretenses e árabes, nós ouvimos apregoar nas nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Tá? As grandezas de Deus, os grandes feitos de Deus. Tá? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer que isso quer dizer? Né? Outros, porém, zombando, diziam que eles estão embriagados, né? Que é o caso, isso não está na leitura de domingo, né? Acho que não colocam isso. Estão cheios de vinho doce, né? Esse processo, o que o vinho doce está fazendo aí, gente? O que o vinho doce está fazendo aí? Então, gente, mas nada na Sagrada Escritura é tá por tá. Nada na Sagrada Escritura é tá por tá. Tem aí, Marina? O 13? Mas eu acho que não, se eu não me engano, não tá não. Eu não lembro, porque eu li aqui direto da Bíblia. Ah lá, até 11. Eles não colocam isso. Tá? Não, aí sim, mas na leitura da liturgia não. Tá? Então a gente pegar o Salmo 104, o vinho que alegra o meu coração. Tá? Mas a gente tem que ver que tem algo a mais aí. Algo a mais aí. Tá? Que é gleukos, que é o suco de uva espremido. Então, o que está acontecendo aqui, gente? O que é o vinho doce? O vinho doce é aquele vinho, o quê? O que é o vinho doce? Depois, o que faz com o vinho? Vinho doce é o
coisinha. Que coisa, gente. É brincadeira um negócio desse, né? Quero achar onde tem outros. Só aqui. O vinho, quando ele é feito, tá? Porque aí é vinho doce mesmo, tá? Que é glucose. É doce, tá? Quando você amassa a uva, o primeiro vinho que sai é aquele vinho doce. O que é o vinho doce, então? O vinho doce é o vinho novo, não o melhor. O melhor é o vinho curtido. O melhor é o vinho que fica lá nos tonéis. O vinho doce é o vinho novo. De onde que a gente lembra de vinho novo? Osicaná. Mas o que mais? Odres novos para vinho novo, gente. Esse vinho novo do Espírito não cabe dentro do esquema velho. Então, quem via, alguns se maravilhavam com aquilo. Outros falavam o quê? Isso não é bom. Eles estão bêbados. Tá? Isso é vinho doce que faz isso. Tradução. Eles não entendem o que está acontecendo. Pode gerar conflito aí, cara. Não, é aquele conflito. Por que Jesus fala vinho novo em odres novos? Vinho novo não pode colocar em odres velhos. Porque se o vinho novo for colocado em odres velhos, eles arrebentam os odres, porque o vinho novo, ele é muito mais ácido. Ácido no sentido de corroer, ele é novo, ele vai fermentar cada vez mais, ele vai... Então ele pode corroer. O odre era feito do quê? De couro. De couro, então ele arrebentaria. Então vinho novo tem que ser em odre novos, para ficar ali curtindo dentro daquele odre novo. Tá? Esse povo que vê isso, eles não entendem o que está acontecendo. Para eles, isso que está acontecendo é um bando de gente bêbada. Mas é óbvio que há aí algo de ironia do próprio autor. Eles não entendem o que é esse vinho novo. Eles não entendem a novidade que está acontecendo. Por isso que eles pensam que está bêbado. Deu para entender? O vinho doce é aquele que deixa bêbado? Ele deixa com muito mais facilidade. Porque é muito mais forte. Mas sempre tem um para negar, né? Lá com Jesus tem os fariseus. Mas a coisa do vinho novo e odres novos era por causa deles que Jesus falava. Não dá para entrar no esquema farisaico hipócrita com essa mensagem nova do cristianismo. É isso que Jesus falava. Então, em odres novos, tem que ter odres novos para comportar esse vinho novo da nova mensagem. E também interessante, né, que sempre tem um para negar a história, né? Sim. Sempre tem.
Como tem nesse daqui, lá quando Jesus fazia também, os fariseus negavam tudo que ele fazia. Sim. E aqui também. Lembra que a gente falou na semana passada? Tudo que acontece com Jesus, acontece com a igreja também. A incompreensão com relação a Jesus, vai acontecer a mesma incompreensão com a ungida, que aqui é a igreja. Que é a igreja cristã, a igreja ungida, a igreja que tem o Espírito. A mesma incompreensão vai acontecer. Se incompreenderam Jesus, vão incompreender a igreja também. Não entra no esquema da lei. Essa semana eu estava vendo no Tá? canal, o tanto de estudo assim, de conversa. Você não pode acreditar de pato pagãos? Eu estava vendo no jornal essa semana que os homossexualistas, eles construíram uma nova igreja para eles. A igreja dos refugiados. Sim. E essa igreja, o cara estava falando, o pastor deles, que eles seguem a Bíblia. Eu falei, meu Deus, como é que seguem a Bíblia e casam homem com homem, mulher com mulher? Vou dar um outro esquema para você. Pegaram certas feministas e pegaram a Bíblia inteirinha. Bom, primeiro tem a Bíblia gay que tira toda e qualquer passagem que fala disso. E certas feministas colocaram tudo no feminino. Tudo. Tudo no feminino. Deus é mãe, tá? O Rua, ele é feminino. Então é brisa santa, como vai dizer o Padre Zezé, o Padre Joãozinho. É aquela coisa. Então é essa coisa do gênero que fica abusando disso. E a coisa está feia, a gente tem que rezar muito, porque, olha, a aprovação do aborto também está na mão da ministra. Sim. Ela vai aprovar. Ué? Por quê? Porque para ela não tem noção, eu não entendo como é que pode uma pessoa ser tão culta daquele jeito. Não é também. Tem toda uma pressão da sociedade. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, gente, eu fico pensando, com tudo isso que a gente ouve, eu tento acreditar que o nosso judiciário não leva dinheiro, mas está sendo impossível de você crer nisso. Porque eles não estão levando dinheiro por trás. A vida vai ser assim, vai ser cada vez pior. E vai ser cada vez pior. Tá? O importante é que nós, como cristãos, vivamos a nossa fé onde que a gente tem que viver. Tá? E a gente continuar pregando. Esse tempo aqui que nós vimos de Pentecostes, como que estava o mundo? Era Império Romano, uma perseguição sem fim, as orgias romanas, era normal isso, mas os apóstolos e os cristãos viviam do jeito que tinham que viver. Então a mesma coisa somos nós. A gente não vai mudar o mundo, agora a gente tem que mudar nós e aqueles que vivem conosco. Tá? Se Deus quiser de colocar uma pessoa boa, amém, mas tá difícil ter esperança. Tá? Pedro não foi uma pessoa que levou essa vinho doce? Como? Pedro não... Parece que ele não consentiu bem essa questão. Não. Ali era comida, que a gente chama de comida kasher. Ele não aceitava comer junto com os gentios. Porque seria macular. Aí São Paulo, ele está em Gálatas 1:2. Quer dizer, São Paulo vai falar com ele que não está certo isso, etc. Aí era uma questão de comida, mas não de vinho. Aí é outra coisa. Tá? Quando José falou Pentecostes, reunião dos povos, por isso vários Pentecostes, povos vários. Sim. Primeiro os judeus e depois os outros povos. Tá? Vamos pegar o Salmo. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, com quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei,
para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpre os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradecidos a Deus e pedindo o Espírito Santo na preparação para a festa de Pentecostes, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.